Eu tenho pra mim que devem ter feito algum tipo de pegadinha com o Lula. É, porque ele deve ter chegado lá na Polícia Federal e alguém lá dentro falou: olha, a gente sabe que tu é inocente, mas pra sair daqui o senhor vai ter apenas que repetir a frase: eu não tratei na treta do triplex. Eu não tretei na teta dos triplex. Eu não tretei na teta dos triplex. Para ele conseguir falar essa frase, levou exatos 580 dias. O país hoje está dividido. De um lado, os lulistas, do outro, os bolsonaristas. Mas numa casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Imagina num país onde falta tudo, né? Agora, quem pensa que na história do Brasil essa é a primeira vez que o país fica dividido, se engana. Tivemos divisões sérias aqui no Brasil. Por exemplo, Mezengas e Berdinazes, Flamengo e Corinthians, Anitta e Ludmilla. Porém, nada se compara com o embate entre o pobre metalúrgico e feio Lula contra o intelectual, bem-sucedido e belo Collor. Só tinham em comum o fato de serem os dois do Nordeste. Tal fato aconteceu em 1989, no mesmo ano em que eu, com 14 anos, queria ser artista. E a chance veio quando no programa do Faustão criaram um quadro que era o TV Penetra, onde pessoas comuns como eu tinham poucos segundos para mostrar seus talentos. Como eu fazia vozes dos personagens de Chico Anísio, eu achei que ali eu poderia, de repente, sei lá, aparecer para o Brasil inteiro. Então combinei com os meus amigos Edilene, Eduardo e Jober para que no dia seguinte a gente fosse lá no bairro da Gávea, onde tinha a Rede Globo, e lá ia ter as inscrições e ali mesmo seríamos selecionados para o tal quadro do programa do Faustão. Não é porque eram meus amigos não, mas eles eram fechamento, sabe? O Eduardo vibrou, o Jober já começou a falar: não, pode deixar que o lanche eu pago, lanche e passagem é por minha conta, eu tenho dinheirinho guardado e ninguém vai precisar gastar nada. Edilene só ria. No dia seguinte, no horário combinado, estávamos todos num ponto de parada esperando o 749, o ônibus que nos levaria até o Estácio, e de lá pegaríamos outro para Gávea. Aí veio o busão, que alegria, entramos todos nós, Eduardo e Edilene primeiro, depois Jober, e logo depois eu. Quando foi a vez do Jober, ele passou pela roleta, botou a mão no bolso, não estava aqui, botou a mão no outro bolso, botou a mão no outro, e de repente ele... Como assim o dinheiro sumiu? Aí ele explicou. É que ele tinha acordado atrasado. Aí ele levantou, tomou café, empurrou, pegou a primeira calça que viu, vestiu, botou uma camisa e sumiu, saiu de casa. Aí ele se deu conta no ônibus que o dinheiro que ele tinha prometido pra gente, que era pra nossa passagem, pro nosso lanche, o dia estava no bolso de outra calça. E não dava nem pra saltar, porque quem conhece Niterói pega a ponte pra ir pro Rio e aí não tem mais volta. Você tá na ponte, já era. Mas como eu tinha levado um dinheirinho a mais, eu paguei a passagem dele. Aí ele olhou para mim e falou em alto e bom tom: fica tranquilo que depois eu devolvo cada centavo. Edilene sorria. De qualquer forma, a gente ficou desfalcado de grana. A nossa sorte é que os meus padrinhos moravam no Morro do São Carlos, que fica no bairro do Estácio. Então eu fui até eles e pedi uma graninha pro meu saudoso padrinho Tamiro. Sem raciocinar, peguei o dinheiro, entreguei na mão do Jober e falei: ó, vai administrando, tá bom? Ele olhou pra mim e disse: pode ficar tranquilo que depois eu devolvo cada centavo. Edilene sorria. Então seguimos viagem. Quando chegamos lá no local, havia uma fila quilométrica de calouros. Aí eu entrei no lugar, tal, peguei meu lugar na fila. 3 horas depois a gente conseguiu dar 2 passos. Aí aquele sol de rachar, uma sede, uma fome. Aí eu olhei pro Jober e falei: Jober, quanto temos de grana? Suficiente para comprarmos uns refrigerantes e uns pastéis. Enquanto nós lanchávamos, o Jober falava: pode ficar tranquilo que depois eu devolvo cada centavo. Edilene sorria. Finalmente chegou minha vez. E eu fiquei muito contente, muito esperançoso, porque a menina que estava antes de mim, ela tinha feito uma imitação de um peixinho no aquário. Aí alguém gritou: próximo! Era eu. Pronto, cheguei. O cara que estava lá atendendo, ele estava de saco cheio de estar ali, e isso era notório. E ele me perguntou com a maior das má vontades: vai fazer o quê? Eu falei: eu vou fazer imitações aqui do Chico Anísio. Ele falou: ah, isso não pode, isso qualquer um faz. O cara me cancelou sem levar em consideração que eu estava ali desde 10 da manhã e já era 5 da tarde. Ele não quis nem me ouvir. Cara, eu fiquei muito frustrado. E depois eu fiquei pensando: será que fazer um peixinho no aquário é mais complexo do que imitar 80 vozes diferentes, distintas, como eu sabia fazer? Ah, como eu já tinha flopado mesmo, o jeito era voltar para casa. E aí, Jober, quanto é que a gente tem de grana aí? Temos o suficiente. De novo, irmão, o que a gente faz agora? Aí o Eduardo falou pra mim: cara, o jeito é a gente pedir dinheiro, vamos pedir aqui um vale transporte aqui, vamos, nós 3, vamos pedir, a Edilene fica sentadinha, vamos pedir. Aí o Jober, o bonitão, falou: não, eu não vou pedir nada, porque eu tenho vergonha de pedir dinheiro na rua, mas fiquem tranquilos, porque depois eu devolvo cada centavo.
Edilene só ria. Você acredita que eu levei 30 anos para entender que o riso da Edilene não era deboche, mas sim o sexto sentido dela dizendo para mim que eu nunca mais ia ver a cor daquele dinheiro? Isso é pilantragem, isso é pilantragem. Me chamaram pro pagode, eu tive que virar laje, olha aí.